Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Presbítero Elton, estou aqui hoje levando a palavra aos irmãos. Estivemos gravando na igreja, infelizmente não conseguimos terminar a gravação, né, por conta de problemas tecnológicos, mas estou aqui, né, da minha casa para transmitir a mensagem para os irmãos, né. Nosso reverendo está de férias, né, do dia 9 ao dia 14, então na terça-feira nosso reverendo estará retornando, mas no dia de hoje estou aqui para levar a mensagem aos irmãos. E para a gente começar a nossa mensagem, né, eu gostaria de primeiro ler uns salmos, né, e também dar os parabéns aos nossos aniversariantes da semana, né, o nosso presbítero Tony, a irmã Vânia, a irmã Rosalina e a irmã Ivanir, que estiveram aniversariando essa semana, né. Gostaria de desejar os parabéns e que Deus abençoe a vocês. E após o salmo nós estaremos fazendo uma oração, né, pelos nossos aniversariantes, e também estaremos fazendo uma oração para toda a nossa igreja e por todo esse momento que nós estamos vivendo. Então estaremos lendo o Salmo 125, somente o versículo 1, que nos diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Sabemos que estamos vivendo um momento difícil, que possamos permanecer firmes com o Senhor, não nos abalarmos e que a gente possa sempre estar confiando no Senhor. Amém, irmãos? Oremos. Querido e amado Pai, obrigado por este dia. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo aniversário, Pai, dos nossos irmãos, Pai, do nosso presbítero Tony, Pai, que esteve fazendo aniversário essa semana, da irmã Rosalina, da irmã Vânia e da irmã Ivanir, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, e o Senhor proteja, Pai, a vida deles, Pai, e que o Senhor faça, Pai, com que permaneçam firmes, Pai, nos propósitos e seguindo os caminhos do Senhor, Pai. Abençoe, Pai, a vida de cada um deles, Pai. Também te peço, Pai, por aqueles irmãos, Pai, que têm algum problema de enfermidade na família, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja providenciando, Pai, que o Senhor esteja dando a solução, dando a calma, Pai, dando a paciência e dando a sabedoria, Pai, para nossos irmãos estarem lidando, Pai, com essas situações, Pai. Também pedimos, Pai, que o Senhor abra as portas, Pai, daqueles irmãos que estão procurando emprego, Pai, daqueles irmãos que precisam aumentar a renda na sua casa, Pai, que estão com problemas financeiros, Pai, que o Senhor abra as portas para que possam estar resolvendo, Pai, também esses problemas. Também pedimos, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, nessa situação de dificuldade, Pai, estamos vivendo agora por conta desse coronavírus, Pai, que o Senhor use, Pai, toque, Pai, na vida dos cientistas, Pai, para que possam estar desenvolvendo uma vacina o quanto antes, Pai, e que possamos, Pai, voltarmos à normalidade. Sentimos falta, Pai, dessa interação, Pai, dos irmãos em nossa igreja, Pai, dessa comunhão, Pai, com os irmãos. Pedimos, Pai, que isso possa estar retornando o mais breve possível, Pai. Te pedimos, Pai, abençoe, Pai, a nossa igreja, Pai, abençoe nossos irmãos, para que permaneçamos firmes e fortes na fé do Senhor e que não percamos, Pai, a comunhão, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo, Pai, com essa distância, com esse isolamento social, que possamos, Pai, estar levando essa mensagem, Pai, para todos os nossos irmãos, para toda a nossa igreja, Pai. É isso, Pai, que nós te pedimos nesta mensagem, Pai, em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então agora nós estaremos fazendo a leitura do texto. Estaremos fazendo a leitura do texto aqui de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O nosso texto diz, o título do texto diz: As duas entradas. O texto diz, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Aí entre parênteses ele fala: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Então, irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje. O título da nossa mensagem seria A Porta Estreita e a Porta Larga, né? Então, assim, entrai pela porta estreita. Então, o evangelho ele já começa para nós assim como, de certa forma, a gente pode dizer que ele começa como um mandamento, né? Ele está colocando para nós ali que
um comando, está dizendo para nós por onde nós temos que entrar, né? Essa porta é uma porta estreita, é uma porta apertada, mas é o caminho dela que nos conduz à vida. Isso foi uma frase que Jesus pronunciou no seu primeiro sermão do monte, né? Que a gente pode estar observando lá de Mateus, do capítulo 5 praticamente até um capítulo 8 do Evangelho de Mateus, né? Nós pegamos aqui no Evangelho, no Mateus capítulo 7, os versículos 13 e 14, em que ele fala, né, sobre essa questão. Jesus, ele disse para nós que há dois caminhos em que nós podemos seguir. Ou é o céu ou é o inferno, né? E Jesus veio, na verdade, para reforçar aquilo que os profetas já diziam, né? A gente vai ver aqui alguns versículos do Velho Testamento em que os profetas reforçam isso, né? Jesus veio para reforçar essa questão em que há dois caminhos, mas lá já no Antigo Testamento já se dizia que havia somente dois caminhos, né? E a gente vai ver isso, né, em alguns textos do Velho Testamento, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Moisés disse a seguinte frase para o seu povo: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, aí Moisés já colocou, né, para o povo dele, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ou seja, você pode escolher entre a vida e a morte, mas você pode escolher que a tua descendência se viva. Então foi isso que Moisés colocou para o seu povo naquela época, né? Jeremias também, no capítulo 21, verso 8, ele reproduziu uma fala de Deus, né? O profeta Jeremias reproduziu para o seu povo uma fala de Deus para o povo, que disse assim: A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, colocou para aquele povo dois caminhos para eles seguirem, o caminho da vida e o caminho da morte, que era para esse povo tomar essa decisão, né? Eles escolhem. Todos nós temos o livre-arbítrio, e o povo naquela época também tinha o livre-arbítrio entre escolher entre esses dois caminhos, né? Josué, que sucedeu a Moisés, disse, um texto conhecido de Josué que foi um sucessor de Moisés, ele disse assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto está lá em Josué, capítulo 24, verso 15. Né? Um texto conhecidíssimo dos irmãos. Então é um texto aí que Moisés fala, né? Vocês escolhem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Moisés colocou essa decisão para o povo. Ele foi muito firme, né, em dizer qual era a decisão que ele estava tomando, né? Também temos mais um exemplo do Velho Testamento antes da gente continuar, né, para a gente comprovar para os irmãos que esses dois caminhos existem desde antes. E Jesus veio para retificar isso aí. Jesus veio para trazer isso, vamos falar assim enquanto pedagogo, vamos dizer assim que ele veio trazer isso de uma forma didática, mais palpável, de uma didática mais simples. Ele veio transmitir essa imagem de uma forma mais simples, né? Mas lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, Elias, quando estava com o seu povo no Monte Carmelo, disse o seguinte: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu. Aconselho aos irmãos, né, ao término dessa mensagem, peguem as suas Bíblias lá em 1 Reis, do capítulo 18, esse versículo está no versículo 21, mas leiam essa história. Essa história é uma história muito bonita. Existia somente Elias, que era profeta do Senhor, e Baal tinha aproximadamente 450 profetas.
e a gente observa que foi feita uma proposta de colocar fogo em um cordeiro através da oração, através do Senhor. E a gente observa que Elias conseguiu. É uma história muito bonita, uma história de fé, para a gente ver o tamanho da fé de Elias, o tamanho do poder do Senhor. É uma história tipo que nos fortalece enquanto cristãos. Então eu aconselho aos irmãos a ler a partir de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a história que fala, né? A história da qual foi tirado esse versículo. Então eu aconselho aos irmãos que leiam, né? Não vou falar mais aqui, mas os irmãos podem ler essa história para estar se fortalecendo, né? Quando a gente fala sobre a porta estreita e a porta larga, nós temos dois caminhos a seguir, né? Essa é a decisão mais importante que nós podemos ter em nossas vidas, né? É a decisão em que nós estamos tendo de termos o nosso destino eterno. Ou seja, nós estamos escolhendo para sempre se nós vamos para o inferno e para a punição eterna, ou se nós iremos para o céu e iremos para a nossa alegria eterna, né? Nós ainda temos tempo. Felizmente, ainda temos tempo para tomarmos essa decisão. Nós temos tempo, enquanto a gente pode ler as palavras, enquanto a gente pode conhecer os ensinamentos do nosso Criador. Nós ainda temos chance porque ainda há tempo de tomarmos essa decisão, né? Jesus também ele fala, né, no seu texto desses dois destinos. Ou a gente pode escolher a vida ou a destruição. E a gente tem dois grupos, o grupo dos muitos e o grupo dos poucos, né? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos que vão por essa porta da perdição. E estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que se acertam com ela. Então, irmãos, que sejamos o grupo desses poucos que se acertem com essa porta. Que possamos, irmão, estarmos entrando por essa porta estreita, né? E se observarmos, quando Jesus começa a sua fala lá no Sermão do Monte, se observarmos o início do verso 13, ele nos dá um comando, quando ele diz assim, entrai pela porta estreita. Jesus nos dá uma ordem, ele diz, entrem por essa porta estreita. É a ordem que Jesus está nos dando. Então que possamos, irmãos, estarmos cumprindo essa ordem de Jesus, né? E o Evangelho, se a gente for analisar, o Evangelho como um todo, ele sempre vem com um comando. Ele sempre vem com um comando para que a gente possa obedecer. O Evangelho é isso, né? E se a gente pudesse resumir hoje aqui, não tenho a pretensão de fazer isso, mas assim, se nós pudéssemos resumir o Evangelho em somente uma frase, em somente um mandamento, nós colocaríamos a seguinte frase: arrepende-se e crê no Senhor Jesus Cristo. Arrepende-se e crê no Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que o Evangelho nos chama. O Evangelho nos chama para o arrependimento. Ele nos chama para a crença em Jesus Cristo. Agora pense nessas duas palavras. Arrepende-se e crê. Quem arrepende-se não volta para o pecado. Quem arrepende-se não erra mais. Quem arrepende-se sente vergonha da vida de pecado, sente vergonha dos erros que cometeu. E quem crê é aquele que tem fé, é aquele que acredita, é aquele que segue. Então assim, se nós nos arrependermos e crermos no Senhor Jesus Cristo, nós estaremos seguindo a Ele, né? E também, né, se a gente for fazer uma análise, a gente vê que o próprio ateu, o próprio agnóstico e várias outras pessoas, né, que academicamente falando, vamos dizer assim, eles estudam os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, um administrador, ele fala sobre gestão de pessoas, ele vai estudar sobre o ensinamento de Jesus. Porque eles têm que Jesus foi uma liderança que soube gerir e soube lidar com as pessoas. Mas eu digo para vocês, não basta somente estudar e admirar a pessoa que Jesus foi. Nós precisamos seguir aquilo que Jesus nos disse. Não adianta só, eu admiro Jesus, Jesus foi um cara muito sábio, Jesus foi muito inteligente, Jesus ele soube lidar com as pessoas. Isso não basta, irmãos. A gente precisa seguir
o exemplo de Jesus. Nós precisamos seguir aquilo que Jesus nos diz. Não basta somente conhecer os ensinamentos deles e admirar. A gente precisa viver os ensinamentos de Cristo, meus irmãos. É isso que nós precisamos, né? Porque para a gente entrar por essa porta estreita, para conseguirmos ter a verdadeira salvação, ela só ocorre através da fé em Jesus Cristo. E o único caminho que nós temos é o caminho de Jesus Cristo. E tem alguns versículos que provam isso, né? Se a gente for ler lá, João capítulo 14, verso 6, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E também tem lá em João 10, versículo 1, que diz assim: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, assim, o único caminho que nós temos é o caminho de Jesus. E assim, conforme João 10 e 1 fala, o que não entra por esse caminho é ladrão e salteador. E se continuarmos, né, lendo o versículo 7, ele vai falar lá a respeito dos falsos profetas, né, de pessoas que usam o evangelho para estar levando o nome de Jesus, mas na verdade o que eles estão pregando não é o evangelho. Eles não estão pregando a Cristo. Eles estão levando uma mensagem, seja para você prosperar, seja para você se libertar de alguma doença, seja para você se libertar de algum vício, ou seja, é alguma conquista pessoal, mas ele não está falando basicamente de Cristo, né? Então a gente tem que tomar cuidado nisso, a gente tem que seguir o ensinamento de Cristo. E nós, enquanto cristãos, sempre quando estivermos em algum momento de dificuldade, o que nós temos que pensar é o seguinte: Cristo no meu lugar, o que ele faria? E a gente tem que fazer a mesma coisa que Cristo. Pensar, Cristo no meu lugar, o que faria? E se colocar em oração e pegar, Deus, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? E a gente fazer isso. A gente fazer aquilo que Cristo faria em nosso lugar. É esse que é o princípio. É esse que é o ensinamento de Cristo. Seguir aquilo que Ele está pregando. Seguir aquilo que Ele está nos ensinando. Nós devemos fazer isso, irmãos. Precisamos fazer isso, irmãos. Estamos vivendo um mundo de dificuldades. A gente vê que as coisas estão mudando. A gente está vendo que o mundo está saindo de controle e nós precisamos mostrar que podemos fazer a diferença se nós seguirmos os ensinamentos de Cristo. Com certeza nós conseguiremos fazer a diferença, né? Atos 4:12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, o único nome que importa é o nome de Cristo. Cristo é a porta. Sem Ele não temos salvação, não temos céu. Qualquer outro caminho que não seja o caminho de Cristo estará nos conduzindo, irmãos, para o inferno. A gente viu aqui 4 versículos que falam isso no Velho Testamento, e a gente viu agora pelo menos mais 4 versículos que falam isso no Novo Testamento, né? Então, irmãos, para a gente finalizar, nós precisamos assumir esse compromisso de irmos até Cristo. Nós temos que irmos verdadeiramente até Cristo, né? E nós possamos, né, que a gente possa, irmãos, fazer aquilo que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, que possamos nos examinarmos e vermos se estamos realmente na fé. Que nós provemos-nos a nós mesmos. Então, assim, que nós possamos fazer esse exame, que possamos analisar, irmãos, se nós estamos realmente na fé. Que possamos, né, ao ler esses textos e ao ouvir essa mensagem, que a gente possa se pôr em oração e chegar e falar assim: Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para seguir o seu caminho? Senhor Jesus, eu estou no seu caminho, eu estou seguindo, no que eu preciso me aprimorar, no que eu preciso, né, conhecer mais para seguir o seu caminho. E sempre, irmãos, que nós não tivermos alguma situação, que a gente se coloque no lugar de Cristo. Que a gente se coloque no lugar de Cristo para que a gente saiba realmente aquilo que nós precisamos fazer. Amém, irmãos? Então, deixo essa mensagem para os irmãos, né? E vou fazer uma oração, né, para que possamos encerrar essa mensagem, pedindo pela semana de todos os irmãos e todos nós. Querido e amado Pai, Pai, obrigado, Pai, por esta mensagem. Pai, obrigado, Pai, por esta palavra.
Obrigado, Pai, por esta oportunidade que temos, Pai, de falarmos, Pai, a respeito da palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Muito obrigado, Pai, por esses 6 meses de pandemia, a gente poder dizer que nós estamos firmes, Pai, estamos juntos, a igreja continua, Pai, os trabalhos continuam, né? Que possamos, Pai, os irmãos não se afastaram da igreja, os irmãos estão acompanhando, Pai, as mensagens, os irmãos estão vindo, Pai, tomar a ceia, e a nossa igreja permanece firme, nossos irmãos permanecem firmes na fé, nossos irmãos, Pai, graças ao bom Deus, Pai, graças ao Senhor, não tiveram nenhum problema, Pai, com a Covid, e todos os problemas, Pai, que porventura venham a ter, o Senhor esteve cuidando, o Senhor esteve protegendo, Pai. Seja aqueles irmãos, Pai, que tiveram alguma enfermidade, aqueles irmãos que fizeram algum procedimento cirúrgico, o Senhor esteve cuidando, o Senhor esteve protegendo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tantas e tantas bênçãos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, a semana de todos os irmãos, que o Senhor abençoe, Pai, a semana de nossa igreja, Pai, que nossos irmãos, Pai, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, possam estar sempre louvando e agradecendo ao Senhor em todos os momentos de suas vidas, Pai, em todas as ações, Pai, que eles possam estar agradecendo e louvando, que possam, Pai, estar lembrando de Ti, Pai. Te peço, Pai, cuide, Pai, e proteja, Pai, da vida de nossos irmãos, Pai, aqueles irmãos que estão procurando emprego, Pai, aqueles irmãos que estão indo, Pai, para fazer alguma consulta médica, Pai, que estão fazendo algum tratamento, aqueles irmãos que estão trabalhando, Pai, que o Senhor proteja, Pai, em seus trabalhos, para que consigam, Pai, a renda necessária, Pai, e que consigam também, Pai, levar o sustento para os seus familiares. Te peço, Pai, proteja, Pai, a vida de todos os nossos irmãos, proteja, Pai, a vida de nossa igreja, e te peço, Pai, principalmente, Pai, que o Senhor proteja-nos, Pai, com relação a esse novo coronavírus, Pai. Que possamos, Pai, o mais breve possível estar retornando nossas atividades e que possamos, Pai, estarmos firmes e fortes em comunhão presencialmente, Pai. Pois estamos juntos, Pai, com o Senhor, nós estamos unidos, Pai, mesmo à distância, Pai, enquanto igreja, Pai, enquanto irmãos, e que possamos, Pai, estarmos juntos e possamos estarmos unidos o mais rápido possível, Pai, para que possamos louvar e agradecer ao Senhor por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Te agradeço, Pai, pela vida dos aniversariantes da semana, Pai, que já citamos no início da mensagem, que o Senhor abençoe e proteja cada um deles, proteja as suas famílias, Pai, e os seus projetos de vida também, Pai. Te peço também, Pai, pelo nosso reverendo, Pai, que estará retornando de suas férias, Pai, que o Senhor possa estar cuidando, possa estar protegendo e cuidando de seus familiares também, Pai. E te peço, Pai, também por esse ano, Pai, que teremos as eleições municipais, que o Senhor esteja guiando, Pai, o nosso povo, guiando o nosso município, para que sejam tomadas as melhores decisões e que sejam eleitas pessoas, Pai, que estejam de acordo com a doutrina do Senhor e que queiram, Pai, fazer o melhor para o nosso município, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor espera, Pai, de aquilo que o Senhor quer. Muito obrigado, Senhor, por tantas e tantas bênçãos. E é esta oração, Senhor, que nós te deixamos neste momento, Pai, nesta mensagem, em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe e até a próxima mensagem.